Você já reparou nesta fachada aqui na Avenida Antônio Olímpio de Moraes? Pois é, antes dos shoppings e das plataformas de streaming, aqui era o encontro de famílias, casais e amigos que curtiam as telonas. Aqui funcionava o Cine Alhambra, um dos cinemas mais modernos da época e que marcou a memória de muitas gerações. Tia Ana, você lembra da primeira vez que a senhora foi ao cinema? Sim. Como que foi essa experiência? Eu estava na faixa dos 11 anos, né? Fui com primos, né? Com meus primos. A gente foi aquela turma, a gente assistiu o primeiro filme que eu assisti foi Tarzan, né? Tarzan em preto e branco. Em preto e branco. Aquele John Weissmuller, né? Que era o nome dele, o nome do... Mas eu assisti, e naquele tempo era filme legendado, né? Sabe? Não tinha filme assim que dublado não, era legendado. A gente ia assistir. Isso foi bom para a cabeça, que a gente aprendia, né? Ler mais rápido. E esses cinemas, assim, igual tinha o Cine Alhambra aqui em Divinópolis, Cine Popular, Cine Divinópolis, muitos aqui famosos. A senhora já conheceu aí todos? Todos. Frequentei todos eles. E como que era para você ir ao cinema? Os primeiros filmes que eu assisti, assim, foram aqui no Cine Divinópolis aqui, né? Cine Popular. Depois, quando fez o Cine Arte, ele era um cinema de luxo, porque as cadeiras eram estufadas, era na tela maior, né? Era mais chique. Muito chique. Aí a gente até fazia roupa nova, sabe? Era um evento, então, era um evento. A gente era como se fosse uma festa, sabe? Para assistir os filmes. E era aquele tempo que tinha tanta inocência dentro do cinema que você batia a palma, né? Sabe? Quando acontecia os heróis. Era uma coisa chique. Então era uma coisa desse tipo assim para nós naquela época, né? Enquanto muitos cinemas brasileiros surgiam nas grandes capitais, Divinópolis também escrevia uma história com a sétima arte. Tudo começou em 1914, quando a cidade ganhou a primeira sala de cinema instalada na Praça do Mercado. Como ainda não havia energia elétrica, as projeções eram iluminadas por carbureto. Os filmes eram mudos e a emoção ficava por conta da Orquestra do Bigode, responsável por executar a trilha sonora ao vivo durante as sessões. Com a chegada da eletricidade vieram novos espaços como o Cine Avenida, o Cinema Divinópolis e o Cine Teatro Alhambra, consolidando o cinema como uma das principais opções de lazer da cidade. E assim, era muito movimentado, então assim, muitas filas enormes. Filas enormes. Era o lazer. O Alhambra, as filas dobravam aqui a esquina, quando ele foi inaugurado. O Titanic, por exemplo, a fila veio quase aqui na 1º de junho. Agora, de infância, né? O bom era aquele filme que a gente ia no Cine Popular. Aí, antes de começar o filme, aí passava uns trailerzinhos, sabe? Para chamar atenção. Sim. Era tipo novela, sabe? Passava, por exemplo, de cowboy. Assim, passava Jerônimo, esse tipo assim. Aí passava uns pedaços, sabe? No outro domingo já passava... Cada domingo a gente ia para assistir um pedaço da novelinha que ficava. Então tinha muita coisa assim que puxava a gente para o cinema. Cine Arte, Cine Popular, Cine Divinópolis, Cine Alhambra, alguns dos cinemas da cidade que são retratados em um documentário dividido em 5 episódios. Então, Alexander, você que fez esse trabalho nesse documentário sobre o cinema, por que estudar o cinema? Muito foi inspiração das histórias que a minha tia, a dona Ana, contava, né? Ela, sempre que possível, ela me contava essas histórias da infância dela com os cinemas na cidade, e quando ela contava, para mim era difícil até de imaginar, porque era uma coisa tão longe da minha realidade, tão longe da realidade da gente hoje em dia, né? Que eu pensava, poxa, será que isso é verdade? Desse jeito mesmo que as coisas aconteceram? Tinha toda essa estrutura. Divinópolis já foi uma cidade cinematográfica. E a vontade de buscar a origem dessas histórias é que veio a ser o principal motivo de trazer esse tema, né, quando veio a formação aí, né, no meu curso de jornalismo. Então eu trouxe
a ideia para fazer um documentário, né? Juntei com 2 amigas, né? A Cristiele e a Maria Luísa. E a gente entrou nessa aventura aí, de poder estar trazendo um pouco da história da cidade por meio dos cinemas que tiveram aqui no passado. Na década de 40 foi inaugurado o Cine Teatro Divinópolis, considerado o primeiro cinema de gala da cidade. Para assistir às sessões era preciso vestir traje social, um símbolo da importância que o cinema tinha na época. Os cinemas, o desenvolvimento dos cinemas na cidade, ele foi um embrião para o próprio desenvolvimento da cidade em si, talvez um espelho do desenvolvimento da cidade. Foi mudando não só essa cultura financeira, mas também a cultura social das pessoas, né? O que o cinema representou, ele popularizou a arte de uma maneira que representa realmente assim, o crescimento de uma cidade do interior. Foi um espelho, para mim, assim, monumental, porque o cinema foi a porta de entrada para várias pessoas que se desenvolveram ali durante o desenvolvimento da cidade, que essas pessoas tiveram acesso. O crescimento do acesso foi também a popularização da arte na cidade, né? A partir da década de 1980, com a popularização da televisão, do videocassete e da TV, os antigos cinemas de rua perderam público e aos poucos fecharam as portas. Hoje, muitos dos prédios já não existem ou ganharam novos usos, mas quem viveu aquela época garante que o cinema era muito mais que assistir a um filme. E hoje em dia a senhora ainda costuma ir ao cinema ou só de vez em quando? Hoje eu já acho mais difícil, devido a gente ter toda a possibilidade de ver em casa, né? Sim. A gente assiste em casa. Mas eu vou assim, sempre eu vou ali naquele cinema. Tem dia, eu vou sozinha, chego lá e fico assistindo. Ainda é uma amante do cinema, então? Sou apaixonada por... Uma das maiores tristezas da minha vida foi no dia que eles destruíram o Cine Popular. Para mim foi horrível, porque o meu fim de semana era cinema. Fim de semana para mim era reservado para o cinema. Aí, quando eu vi que estava acabando tudo, né, eu pensei, gente, mas que cidade que não guarda, que cidade que não pensa no futuro, né, não pensa de mostrar o passado. Assim, você disse que um grande marco foi a construção do Cine Popular. Você considera que a queda dele, né, o Cine Popular, seria um retrocesso na cultura, talvez, de Divinópolis? Eu tenho certeza que foi. E só de você ver nas fotos a imponência, a construção do Cine Popular, você já vê que ele era um prédio com um visual que hoje em dia seria muito facilmente tombado como patrimônio histórico. Sim. Não só pela história do próprio cinema em si, mas o próprio prédio. Às vezes ele provavelmente não existiria como cinema hoje, mas seria um baita teatro, né? Ali no meio da Avenida 1º de Junho, uma estrutura daquele tamanho. Foi muito triste que a gente teve que passar por isso, apagando tanto da nossa história, né? E o Cine Popular foi uma coisa assim, extremamente triste. O Cine Popular foi demolido no início dos anos 90, e ainda assim a gente não conseguiu, durante a produção do documentário, achar nenhuma foto colorida. Então foi uma coisa assim que a gente até levou em questionamento, por que as pessoas não registraram mais? E eu acho que a existência do documentário é justamente isso. O documentário é um presente nosso para a cidade, para que as pessoas possam ver essas histórias, especialmente as pessoas que, como eu, não viveram, materializar essas histórias da maneira mais física, mais tangível possível, por meio dos relatos, também por meio das imagens do que a gente tem, e a gente saber que isso aconteceu, porque essas histórias, elas contam sobre o desenvolvimento cultural da cidade. Elas contam como Divinópolis se desenvolveu ao longo do tempo, e isso faz a gente olhar para o futuro, para o nosso presente, como a gente chegou até aqui, e qual é a nossa visão para o futuro, para a cidade, né? Como consumidores de cultura, mas também como sociedade que somos. Tudo isso é parte da nossa existência como sociedade, né? Isso foi muito inspirador enquanto a gente estava trabalhando no documentário, sem dúvida. Um abração para a tia Ana, para o Alexander, que produziu um baita documentário sobre a história do cinema. Sim, inclusive o documentário dele também está aqui no YouTube, então a galera aí pode conferir. E a tia Ana, gente, é uma querida. E a gente até estava comentando ali no final da entrevista, que ela se deixasse, eu e ela, a gente ia ficar conversando lá até o outro dia. E uma coisa que a gente não pode esquecer, não só o Alexander, parabenizar ele, mas também a Malu e a Cristielen, que ajudaram ele na produção do documentário. Parabéns pelo trabalho de vocês. Igual a Ana Vitória falou, quer ver o documentário completo? Só procurar aí no YouTube.